Vasco da Gama 2, Ceará também 2. Jogo de domingo do Campeonato Brasileiro, voltando depois da data FIFA. E a gente tem muito o que falar desse jogo, muito o que falar do gigante da colina, do Cruz Maltino, que se classificou na Copa do Brasil, porém tem um empate amargo contra o bom time do Ceará. Porém, vamos entrar nesse jogo agora. Vasco 2, Ceará também 2. Partida onde o Vasco começou melhor no jogo. E aí eu já aviso pros haters do Diniz que vai ter uma passada de pano pro Fernando Diniz aqui, tá? Vai ter uma passada de pano. O Chico, pra quem não sabe aí, tô falando do atacante do Mirassol, destacou duas equipes como as mais difíceis de marcar pressão. Flamengo, pela qualidade técnica e o time muito bem treinado de Felipe Luiz. E sabe qual foi o outro, diretor? Foi o Vasco. Foi o Diniz, Vasco porque sobra um cara ali, sim. não sei o quê. Ele falando que é muito difícil marcar o Vasco, parece que tem sempre uma opção livre, tem sempre um homem livre. Porém, isso não foi tão visto no dia de hoje. Eu não gostei da saída de bola do Vasco, só que tô destacando aqui um lado positivo desse jogo de Fernando Diniz, um Vasco que joga mais bola que antigamente, mas quando você elogia bastante, diretor, é porque vai vir coisa. Vasco consegue seu primeiro gol na tônica de seu camisa 10. O que tá jogando Coutinho nesse ano é brincadeira. Ele é o cara com um poço de qualidade técnica desse time do Vasco da Gama, jogando muito bem, há uma boa sequência. Tem a questão dele não conseguir completar 90 minutos com tanta frequência assim, exatamente pelo físico dele, mas já é um físico que está estável, já não se machuca tanto quanto antes, está presente. E aí, numa cobrança de falta, que na última partida gerou o gol do Nuno, aquela cobrança de falta contra o Botafogo, que o Neto desvia, bate na trave e vai no Nuno, agora gerou o gol direto. Que qualidade! Falta essa que foi conseguida, exatamente cavada pelo próprio Felipe Coutinho, foi rabiscando ali de fora para dentro, como faz muito bem, sofre a falta difícil, bate certinho o terceiro homem da barreira ali, como manda o manual, bota para dentro, 1-0. Até esse momento o Ceará não tinha criado nenhuma chance, não tinha finalizado ao gol vascaíno, ao gol aí do gigante da colina, e as coisas mudam de um jeito pouco ortodoxo, daquele que o torcedor fica com raiva. Aí eu vou ter que falar. Saída de bola do Vasco da Gama, e aí também é loucura, né? Meu Deus do céu, é loucura. O Vasco é um time muito frágil, você precisa de muito pouco ou quase nada, detalhe, ou quase nada para fazer gol no Vasco. É muito fácil, muito fácil. Você, apostador, não que eu esteja te influenciando, mas apostar gol, o Vasco vai levar gol toda partida é quase que padrão. E o gol sai numa saída de bola errada e vem de outro problema aí do Vasco, que já não é culpa de ninguém. São as lesões do time que perdeu no meio campo, por exemplo, Jair, Tietê, sem contar com peças como o Piton, também de dúvida, e etc. Outros jogadores também, mas eu vou focar no Jair e no Tietê, porque diminui a qualidade desse meio campo do Vasco, que tem o bom Cauã Barros, que vem se destacando muito nas últimas partidas, faz um jogo seguro, auxilia muito a sua dupla de volante. O problema é que o Matheus Cocão não estava no melhor dos seus dias, e com todo respeito, a saída de bola, você pode não gostar da saída de bola do Fernando Diniz, mas ela é um motivo do jogo fluir, do jogo das suas equipes. Quando fluem, é porque tá acertando a saída de bola. E aí não é uma questão, o próprio Diniz já deu coletiva, já deu entrevista falando, eu não quero que meus jogadores saiam sempre jogando independente da circunstância. Não deu, pode dar o chutão, ele fala abertamente que até prefere, mas o futebol é um jogo de risco, e aí o risco do Matheus Cocão ali era fazer o simples, mas ele erra no simples. E quando se erra no simples, a punição vem, e vem a cavalo, ou melhor, vem a moda do Ceará com gol. O Matheus Cocão não consegue um bom domínio, acaba perdendo a bola na saída de bola do Vasco, e aí, chute cruzado, defesa do Léo Jardim e gol do Galeano no rebote, aos 16 minutos, 4 minutos depois do gol do Coutinho, 1-1. Balde de água fria no Vasco, que estava começando a engatilhar seu jogo, um Ceará que, de novo, não fazia quase nada na partida, não estava rendendo, porém uma saída de bola errada acaba gerando gol para o time do Nordeste, o time do Ceará. 1-1 na partida, tudo igual, intervalo, depois temos a volta. Eu quero destacar aqui Robert Renan pela primeira vez como titular, gosto muito dele, achei que fez uma boa partida, correta. Falar também aqui do Pumita improvisado, que é aquilo, né? Tá fazendo o que dá pra fazer jogando pelo lado esquerdo. É muito difícil você cobrar de um lateral jogar com o pé trocado. Toda a dinâmica é diferente, de saída, de construção, de último passe. É tudo diferente. E aí o segundo tempo que o Ceará voltou melhor
na proposta de marcação. É um Ceará que não deixou o Vasco criar tantas chances assim, por mais que tenha criado. O Vasco teve chance, até no primeiro tempo o Verratti, ele desviou uma bola de cabeça por uma boa chegada do atacante vascaíno, quase gera gol. O Vasco teve chance, uma ótima defesa do goleiro do Ceará, do Ferreira também, no segundo tempo já. O Vasco criou chances, criou dinâmicas, mas não estava também no seu melhor dia. Muito passe errado, último passe não saindo como queria. A saída de bola que eu tanto elogiei do Vasco hoje também não funcionou tão bem, muito por méritos de um Ceará que encaixou a marcação, principalmente no segundo tempo. Tava aquele jogo que parecia ali, quem sabe, tava mais pro lado do Vasco, mas era ou Vasco ou empate. Acontece o gol do Vasco, o segundo gol do estreante Cuesta, que vai ser peça fundamental nesse time do Vasco, com tantos problemas defensivos, onde o Hugo Moura tem que improvisar de zagueiro. É algo que o Diniz costuma fazer nos seus times, já botou o André na zaga, já botou o Felipe Melo na zaga, é algo comum que ele faz, e dessa vez é o Hugo Moura que vem fazendo até partidas corretas como zagueiro. Não acho que é a culpa da fragilidade defensiva seja do Hugo Moura, não. Acaba saindo pela entrada aí do Cuesta, faz seu primeiro gol, zagueiro artilheiro. Ele tinha até falado isso numa coletiva antes, entrevista antes, destacando seu potencial ofensivo. Cruzamento, Cuesta faz aos 80 minutos, ou 35 do segundo tempo, como preferir, 2-1. Antes disso ainda, momentos antes, o Vasco tinha tido um jogador a mais, exatamente o Rodriguinho. Ele é expulso momentos antes do segundo gol, tanto é que o Vasco cresce, infla na partida, e depois que consegue seu segundo gol, tá com um jogador a mais, 80 minutos, por mais que o Vasco seja um time frágil, você acha que agora não vai escapar. Porém, nada é fácil na vida do vascaíno, ainda mais na vida de um Fernando Diniz atuando pelo Vasco. Um time que eficiência é uma palavra complicada. Sofre demais, parece que todos os outros times são mais eficientes que ele próprio e ele não consegue transformar seu volume em gols. E nesse jogo eu vou eximir o Fernando Diniz de culpa de novo. Primeiro gol levado, uma falha individual. E o segundo, nem se fala. O segundo, pode abrir, diretor, um tá maluco mini aqui? Eu vou ficar calado. Não, o segundo. Sobre esse jogo, porque faltando pouco tempo pra acabar o jogo e eu só penso, cara, vai tomar um gol, vai tomar um gol, vai tomar um gol, vai tomar um gol. Adivinha. E a força do meu pensamento, que deve, né, imperar sobre os reis do futebol. Tá na hora de ser mais positivo, diretor. Pois é. Positividade, coisa que é difícil pedir para o vascaíno. E aí o Mini tá maluco que não dá. Você tá com um jogador a mais. Então, fazendo as continhas ali, você tem 10 jogadores de linha, o outro time tem 9. Perfeito? Tudo alinhado? Aí, você tem um jogador de sobra para marcar. Perfeito? E aí o Ceará não cria uma grande chance de gol. Não foi um tic-tac de Guardiola do Ceará. Não foi uma linda jogada que o cara rabiscou 3 e aí ficou em vantagem numérica. A bola sai do defensor, do zagueiro. A defesa do Vasco estava posta, não foi um contra-ataque. Estava todo mundo colocadinho no seu devido lugar. Ou seja, Fernando Diniz aí, exime de culpa. Tava tudo organizado. Tudo organizado. Quer dizer, ele tem culpa um pouco da fragilidade dele não ter consertado realmente o poder defensivo. Mas enfim, nesse lance, tava tudo organizado. Lançamento para o atacante. E aí, eu que elogio muito o lateral PH, eu até confundo com o apelido dele, porque o apelido dele é muito bom, Palio Henrique. Mas é o Paulo Henrique, muito bom lateral, defensivamente, fisicamente, mas ele falha demais no lance. Não dá pra falhar assim. Bola saindo do zagueiro, ela viaja o campo inteiro, dá tempo de pensar. Ele, por um momento, acha que a bola que o lançamento vai vir na ponta, até o gesto corporal dele é um pouco virado pra ponta. E depois, quando ele volta pro seu marcador, ele ainda tem tempo de tirar essa bola, de rasgar. Não consegue, perde no físico, e aí ele ainda se recupera na jogada, e aí eu senti que ficou aquele eu deixo, você deixa que eu deixo, com o Léo Jardim, o atacante do Ceará, toma a frente. É um lance absurdo de falha individual, de falha ali do componente defensivo do Vasco. Faz a finalização, Léo Jardim defende, e na volta, ele, o outro PH, dessa vez o PH do Ceará. Quem não lembra dele, pra quem não sabe, esse aqui é só pra bolha gaúcha, hein? O guardanapo amassado, já ouviu falar, diretor? Não, o guardanapo amassado. O guardanapo amassado, mas eu vou deixar. Está aí na internet? Tem, procura aí. Guardanapo amassado, Pedro Henrique Internacional, é só isso. Procura, eu também não vou explicar não. É a bolha gaúcha, tchê. Bah,
Bruxo. E aí, ele, Pedro Henrique, ex-jogador do Internacional, por isso que eu tô falando aqui, faz seu gol, aproveita no rebote. E, de novo, não dá pra você com um jogador a mais, no último lance da partida, o outro time não criando nada, não tendo nem começado a esmiuçar uma reação, o zagueiro fazer um lançamento pro atacante com a linha de zaga, linha defensiva toda postada, você perder e levar uma finalização e acabar levando um gol do jeito que foi. Impressionante, o Ceará não criava nada. Por isso que eu falo, pra você conseguir o prêmio contra o Vasco, é muito fácil, parece que você precisa apertar pouco para conseguir seu prêmio, seu gol, seu empate. Assim, muito difícil conquistar pontos em um ambiente que você leva gol muito fácil, e acaba você perdendo a sua competitividade. É por isso que eu digo também que o Vasco até tem menos pontos do que deveria, olhando friamente para o que jogou as partidas. Talvez ele pudesse ter mais pontos do que realmente tem, mas a falta de eficiência e levar gol com uma facilidade impressionante acaba gerando o que a gente viu aqui. Por isso eu dou uma eximada no passa um pano pro Diniz, que o primeiro é um erro individual que não pode acontecer, e o último, muito menos. O último, na minha opinião, até mais grave do que o primeiro gol, acaba levando um empate. Vasco 2, Ceará 2. Diga, diretor. Você é dinizista. Eu sou? Porque o Diniz nunca treinou seu time. Não. Então é fácil. Mas ele Esse é um ponto. Não, calma. Mas ele já foi campeão da América jogando com o Fluminense, de jogadores com idade avançada que ninguém botava nem passando das oitavas de final. Também não é um ponto? Tudo bem, mas você é dinizista. Também não é um ponto? Também não é um ponto? Mas você nunca... Também não é um ponto? É, também. Então é isso. Você não sofreu do mal do Diniz. Mais uma outra coisa aqui que eu quero destacar. Diga. Que o Vasco está na 15ª posição com 23 pontos. Perfeito. O Ceará está em 11º com 27 pontos. Perfeito. Uma diferença de 4 pontos. Poderia virar 1. O Vasco, este ano, conquistou apenas 1 ponto contra o Ceará nesse empate com gosto de derrota. E o Ceará amassou o Vasco aí, pegou esses 4 pontos. Poderia estar invertido na tabela aí, mas é isso aí. O Vasco sempre tomando gol nesse último minuto. Enfim, paciência, né? Então posso fazer uma semicrítica também? Pode. Vasco que é muito mais forte em São Januário que fora, perfeito? Até aí concordamos, jogando em casa. Sim. Jogou 10 jogos em casa, sabe quanto São Januário? 7. Porque ficou mandando o jogo pro Mané Garrincha, assim. Eu entendo o torcedor vascaíno, principalmente a gente falando do nosso DF. O torcedor, já falei inclusive isso, tem gente que fala, terceirizado. Terceirizado nada, porque torcer pro seu time aí, que o estádio é 10 minutos da sua casa e você pode ver todo final de semana, é fácil. Quero ver você torcer pra um time ser do DF, torcer pra um time do Rio, que você tem que acompanhar. É uma paixão igual, se não maior, porque você acompanha algo que você dura pra ver. E eu entendo a alegria do torcedor quando o seu time sai de lá pra jogar aqui no DF, mas não dá pra ficar mandando jogo no Mané Garrincha, na situação que tá o Vasco, precisando de qualquer pontinho para fazer os 45 e escapar, né, não, Gito? É verdade. Por isso que eu não vou nesses jogos aqui no DF. Calma, Gito. Eu não tem vou. que ir. Não mas vou. tem que ir. Desculpa aí. É isso. Placar, passei o pano pro Diniz. Ok, tudo bem. Eu aceito. Vai, críticas. Pode criticar. Mas nesse jogo, não dá pra falhar como falhou individualmente a defesa vascaína. E o Vasco tem que parar de levar gol. Não aguento mais. Vou ter que parar de levar gol. Vasco 2, Ceará também 2. Não dá. Um a mais, cara.